Põe para gravar. Agora acho que foi, né? Bom, boa noite a todos e todas. A nossa ação, né, que acontece aí mensalmente, o Tempo Técnico da RIB. É um prazer tê-los aqui, né, professor José Medalha e também outros que talvez estejam participando da primeira vez. Boa noite, sejam bem-vindos. A nossa ação do Tempo Técnico de hoje conta com a participação ilustre do professor Dante de Rose Júnior, que é o nosso coordenador, né, e que está à frente de todas as ações da Rebi Brasil. E também, se eu pegar aqui o currículo dele para falar para vocês, é muito extenso, então a gente vai dar uma enxugada, né, professor? Mas foi professor titular da USP, tem diversas publicações no basquete, mini basquetebol e é conhecido mundo afora, né? Então, basicamente, esse é o currículo extenso do professor Dante de Rose. Passa a palavra para o professor. Se Tá quiser joia, mais, vai bom. no Lattes, né, Dante? Oi, é verdade. Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu estou encarregado aí de fazer, né, esse nosso encontro, agradecendo aí a presença do pessoal que está aqui conosco, é, e especialmente o Medalha, que foi meu mestre lá na faculdade, meu companheiro, me deu várias oportunidades. O Tássio está aqui também, o Túlio, o Marielson, o Júlio, enfim, não estou conseguindo visualizar todo mundo. E a Mônica, que hoje é a nossa anfitriã. Bom, o tema que eu escolhi, né, e tem muito a ver com os próprios projetos, né, da RIB Brasil e da RIB como um todo, que trabalha muito com essa questão da formação, né? Então, eu escolhi esse tema, que é um tema que eu já venho falando já há algum tempo, que é o técnico e sua importância na formação de jovens esportistas. E aí, eu passo aqui para vocês, apenas como uma introdução, né? É o que eu chamo de componentes da ação pedagógica. Então, toda atividade que é desenvolvida na educação física, no esporte, e aqui a gente está falando especificamente de esporte, ela é composta, né, por componentes que eu chamo da ação pedagógica. São 5 componentes, né? O técnico, a tarefa, o ambiente e os pais, e esses 4 componentes, eles convergem sempre para a criança, ou seja, o componente principal dessa ação pedagógica é a criança, e é para quem a gente vai trabalhar, né? E por quem a gente trabalha. Então, todas as ações que são desenvolvidas, elas visam sempre, têm sempre como objetivo o melhor para a nossa criança. Cada um desses cenários que vocês estão vendo aí no slide, ele é motivo de uma palestra, de uma aula, né? Então, mas hoje eu escolhi o técnico para falar um pouquinho sobre esse personagem que é fundamental nesse processo, né, de formação esportiva, ok? Muito bem. Eu sempre gosto de começar, quando eu falo de técnico, de professor, eu sempre gosto de começar com esse slide para mostrar para vocês que há muitos anos foi feito um estudo na Bélgica por autores belgas que tentaram identificar quais são os fatores que fazem com que determinados países tenham um melhor desempenho esportivo, né? Então, a gente vê aí vários fatores, não é um único, todos eles são importantes, né? Desde o suporte financeiro até a organização e a estrutura de políticas, enfim, a participação em grandes eventos, identificação de talentos, apoio a ex-atletas, os locais e equipamentos adequados, participação em competições internacionais, a pesquisa e, evidentemente, né, o que nos traz para esse tema de hoje é a capacitação e o desenvolvimento de profissionais. Então, todos os países que têm um destaque importante no cenário mundial esportivo, eles têm bons programas de capacitação e desenvolvimento de profissionais. E é isso que a gente tenta também buscar aqui no Brasil, né? Se bem que às vezes a gente não consegue, não tem programas adequados para esse tipo de coisa, mas a gente vem tentando desenvolver. E aí eu trago para vocês também uma coisa importante, né, que é o artigo 4º da Carta Internacional de Educação Física e do Esporte, da Unesco,
que diz o seguinte, que o ensino, o treinamento e a gestão da educação física e do esporte devem ser realizados por pessoal qualificado. Então, a gente sabe que muitas vezes, por uma questão estrutural, a gente não consegue ter uma qualificação adequada, mas a gente tem que todo o tempo estar buscando por essa qualificação através de cursos, através de palestras, através de ações como essa que nós fazemos na RIB, né? E é muito importante que esses profissionais, ao assumirem a responsabilidade, né, pelo trabalho na educação física e no esporte, seja em qualquer nível, aqui eu não tô, e aqui a carta não se refere exclusivamente ao trabalho de formação, né, do esporte, de formação de jovens. Fala de educação física e esporte de uma maneira geral, eles devem ter as qualificações adequadas, né? Então, é muito importante que os profissionais que atuem na nossa área sejam bem preparados e que estejam constantemente sendo atualizados para poder desenvolver melhor para aquilo que eles foram designados a fazer, seja no nível de formação, seja no nível avançado, de especialização, enfim, qualquer tipo de atividade que envolva educação física e esporte. Muito bem. E aí, eu gosto muito de falar sobre essa questão da relação que existe entre a formação e a capacitação e o conhecimento, né? O conhecimento é algo extremamente importante que leva a uma melhor formação e uma melhor capacitação, e à medida que as pessoas vão se desenvolvendo, vão tendo uma maior capacitação, eles passam a requerer mais conhecimento. Então, é um círculo que não termina, né? Então, o conhecimento leva à capacitação e a capacitação exige um maior nível de conhecimento, seja ele em qualquer âmbito. E aí eu trago para vocês apenas e aqui mais um novo slide que eu digo o seguinte, né? Nós que somos professores, técnicos, a nossa função é ensinar. Só que, para ensinar, a gente precisa aprender. A gente não consegue ensinar sem aprender alguma coisa. E esse aprender está diretamente relacionado com o conhecimento adquirido, né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, né, maior capacidade para ensinar a gente adquire. E eu costumo dizer algumas coisas sobre conhecimento. Primeiro, que conhecimento não ocupa espaço. Ele pode ocupar um espaço físico numa biblioteca, como tem aqui atrás, uma estante com alguns livros, mas na cabeça da gente o conhecimento não tem limite, né? Não existe limite para você adquirir conhecimento. Tudo isso que a gente tem fisicamente aqui cabe muito mais, muito, muito, muito mais aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro. Então, a gente tem que estar sempre, sempre em constante aperfeiçoamento, buscando aprender para poder, como eu já disse, melhorar o nosso nível de ensino. E aqui, né, só para mostrar para vocês qual é a importância da capacitação profissional, né? Por que é importante um profissional se capacitar? Primeiro, que é a valorização do próprio profissional na sua instituição e na sua comunidade. Um profissional capacitado, ele tem um maior reconhecimento, ele tem maiores possibilidades de estar atuando, né? E estar atuando com qualidade, né? Atualização e consolidação dos conhecimentos, aquilo que eu disse, nós não podemos parar, nós temos que estar constantemente nos atualizando, constantemente buscando, através de várias formas, né, aumentar e melhorar o nosso nível de conhecimento. Evidentemente que isso leva a uma melhora na qualidade de ensino, e no nosso caso, dos treinos, das aulas que nós ministramos para os nossos alunos, para os nossos atletas, e assim por diante. E, evidentemente, quando você eleva o nível de conhecimento e leva esse conhecimento para um grupo, você está modificando a realidade no seu entorno, né? Então, é um processo que ele é um processo, ele é acumulativo e, ao mesmo tempo, ele reproduz muita coisa. Então, quando você tem conhecimento, você muda aquela realidade em que você está inserido, né? Através das suas aulas, através das suas palestras e através do impacto que você proporciona nas pessoas que estão
olhando ou estão apreciando aquilo que você está falando. E, às vezes, até para contestar aquilo que você está falando, né? Eu acho isso muito importante. Vocês não precisam necessariamente estar de acordo com aquilo que está sendo colocado, mas é uma forma também de poder provocar, né? Provocar uma crítica e fazer com que as pessoas atuem, né? E tentem comprovar o contrário do que você está falando. Eu acho isso muito importante. É uma maneira de você evoluir, é uma maneira de provocar nas pessoas também a necessidade de obter conhecimento, né? A gente já teve oportunidade, e aqui eu falo especificamente do próprio Tácito, do Medalha, a gente já teve oportunidade de participar de inúmeras clínicas de basquete, onde às vezes a gente olhava e falava assim, puxa, mas isso aqui a gente já faz, né? Pô, mas que legal, ainda bem que a gente já faz, e ainda bem que a gente tem a possibilidade de observar que tem pessoas que compartilham da sua ideia. Ou então, olha, isso não é possível de ser feito na minha realidade. Então, é uma forma também de você, através de um conhecimento, adaptar aquilo que está sendo feito à sua realidade. Ou, às vezes, não fazer, porque você não tem a forma adequada para colocar todos aqueles ingredientes. Então, vamos lá. Aqui, rapidamente, né? Eu estou falando de conhecimento, como é que a gente adquire o conhecimento, né? Então, há várias maneiras de adquirir conhecimento. Existem as maneiras formais, que são os cursos, né, que todos nós tivemos a oportunidade, ou ainda alguns têm a oportunidade de participar, né? Curso de graduação, de pós-graduação, especialização, os eventos, os congressos, as clínicas, né? Informalmente, através de relações pessoais, de contatos, de bate-papo, e aí, de novo, né? Às vezes, um bom bate-papo numa mesa de um bar, você conversando com alguém, você pode realmente compartilhar conhecimentos e trocar ideias que são interessantes, né? Então, isso também faz parte da aquisição de conhecimento. A gente não precisa só estar focado no livro, só estar focado naquele vídeo que eu assisti ou naquele curso que eu frequentei. De repente, um bate-papo numa mesa com uma pessoa mais experiente ou com uma pessoa que tem uma ideia diferente pode te trazer esse tipo de conhecimento. E, evidentemente, as experiências que você adquire ao longo do tempo, né? As experiências que você já teve, as positivas, as negativas, que você pode transferir para a sua realidade atual, ou simplesmente falar, não, aquilo que eu fazia há 20 anos, hoje não se aplica mais. Então, nós que somos um pouquinho mais antigos, né, Tácito, Medalha, o pessoal mais antigo, eu tenho certeza que tem coisas que a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu fazia isso, ou eu fazia aquilo. E aí o que acontece? Aquela questão de entender o seguinte, na minha opinião, não existem coisas erradas que foram feitas. Existem coisas que eram pertinentes ao contexto da época. Então, se você pegar um livro de basquete da década de 1970, por exemplo, o livro do professor Dayuto, que até hoje é uma bíblia para muitos, você vai ver lá que existem conceitos que não se aplicam mais ao basquete. Mas aí você vai falar, poxa, o Dayuto está desatualizado, ou esteve desatualizado. Não, era o contexto da época. E a partir daquele conceito que a gente pôde evoluir, a partir daquele conceito que a gente pôde melhorar, que a gente pôde evoluir, que a gente pôde aplicar novos conceitos, né? Então, é muito importante que a gente olhe para trás também e veja como que as coisas aconteciam, né? Nas experiências que a gente teve anteriormente. Então, vamos lá, continuando. Aqui, rapidamente, né, o corpo de conhecimento que é necessário para todo profissional que trabalha com esporte. Primeiro, são aquelas disciplinas básicas que são desenvolvidas nos cursos, né, fisiologia, bioquímica, biomecânica, as disciplinas específicas que são o objeto do nosso trabalho. Então, para nós, aqui no caso, pelo menos para a maioria, a nossa disciplina específica é o basquete. Só que ela se apoia em disciplinas básicas, ela se apoia em disciplinas pedagógicas, que não podem deixar de ser consideradas. Não adianta eu só conhecer basquete.
eu tenho que conhecer as bases científicas desse basquete, as bases pedagógicas, o que vai me dar condição de fazer um bom trabalho, né? As disciplinas que me relacionam com a pessoa com quem eu vou trabalhar. Então, eu conheço o basquete, mas como é trabalhar basquete na formação e como é trabalhar basquete, por exemplo, com uma seleção? Eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter essa ideia e, evidentemente, de novo, as experiências práticas são muito, muito importantes. Opa. E aí, o que eu considero eu estou fazendo essa introdução um pouco longa, porque eu acho muito importante a gente focar nessa questão do conhecimento, para poder depois você justificar tudo aquilo que eu vou falar no final e ter condições de fazer tudo aquilo que eu vou falar mais ao final. Nossa, Lógico. sou Oi? Não, alguém entrou na linha, mas tudo bem. Qual é o conhecimento que se espera de um profissional de esporte? Evidentemente, se eu estou trabalhando com basquete, eu tenho que conhecer o basquete. É lógico, né? Óbvio isso que eu estou dizendo, né? Só que conhecer o basquete não significa conhecer o basquete só dentro das quatro linhas. Eu tenho que conhecer o basquete como um todo, a sua história, a sua importância na comunidade, né? Quais são os eventos internacionais que estão ocorrendo. Então, nós tivemos aqui recentemente, né, um campeonato mundial. Nós vamos ter pré-olímpico logo à frente, no ano que vem. A gente vai ter uma série de eventos importantes que são classificatórios para já. Nós vamos ter os Jogos Olímpicos em 2024. Então, quem trabalha com o esporte tem que conhecer essa realidade. Aqueles que fizeram história, como eu disse, né, lá atrás, nós tivemos um grupo, né, que foi medalhista olímpico, que foi campeão mundial, as meninas que foram campeãs mundiais. Nós temos que conhecer essa realidade para que a gente possa passar com convicção para o nosso jovem, para a nossa criança, a convicção de que o basquete realmente é um esporte importante, né? Quais são as principais escolas do basquete mundial? Então, se a gente falasse isso há 20 anos, há 30 anos, a gente iria falar de 4 escolas, né? Estados Unidos, União Soviética, Iugoslávia e Brasil, que estavam sempre ali na ponta. Hoje não, gente. Hoje o basquete mudou. O quadro do basquete é completamente diferente. Quem é que poderia imaginar que uma Alemanha seria campeã mundial? Né? Quem é que poderia imaginar que a Iugoslávia, aquela potência, depois de ter se dividido, se transformaria em 4 ou 5 potências iguais ou mais fortes do que era a antiga Iugoslávia, a própria União Soviética, né? E, de repente, essas equipes europeias estivessem fazendo frente aos Estados Unidos, que eram sempre, né, os grandes favoritos das competições. Então, o basquete mudou, o jogo evoluiu. O jogo que se jogava na década de 1960 não se aplicaria hoje de jeito nenhum, né? Era um jogo mais técnico, mais cadenciado. Hoje o jogo é completamente diferente, e isso tem a ver também com a evolução das regras. Muito bem. Como eu já disse, né, então, a questão da evolução técnica e tática da modalidade, as questões pedagógicas, né, que diz muito respeito a quem trabalha principalmente na formação, né, quais são as estratégias e os métodos que eu posso utilizar, planejamento, como que eu devo distribuir meu conteúdo, as formas de avaliação, enfim. E, evidentemente, na minha opinião, o conhecimento mais importante para quem trabalha na formação é o conhecimento do aluno, e aí a gente, do aluno ou atleta, e aí a gente já começa a entrar especificamente no nosso tema, né? Qual é a realidade desse aluno? Como eu disse anteriormente, o basquete, você não deve conhecer o basquete só nas 4 linhas. Se eu vou trabalhar com um grupo de crianças, de jovens, eu preciso saber, conhecer essa realidade, a qual realidade eles pertencem, né? Onde eles estão inseridos, qual é o histórico familiar desse jovem. Então, uma coisa é você trabalhar na periferia, outra coisa é você trabalhar num bairro um pouco mais, com um pouco mais de condição social, condição financeira. Eu acho que isso, o profissional, ele tem que estar atento, porque isso vai impactar de alguma maneira na formação desse jovem, às vezes até na continuidade desse jovem no esporte, né? Qual é o nível de conhecimento esportivo dessa criança e como essa criança está, né? Como essa criança está se desenvolvendo fisicamente, cognitivamente, né?
a questão da maturação, você entender qual é o processo pelo qual essa criança está passando. Então, duas crianças de 10 anos podem estar em processos de desenvolvimento completamente diferentes. Uma criança de 10 anos já pode ter atingido o seu pico de crescimento e outra de 10 anos ainda é uma criança mesmo, que vai atingir esse pico lá para os 13, 14 anos. Tudo isso faz parte, né? Faz parte do conhecimento que nós temos que ter do nosso aluno, do nosso atleta. Então, vocês vejam, eu insisto nessa questão do conhecimento, eu costumo dizer o conhecimento além da quadra. O conhecimento além da quadra. Eu tenho que ter um conhecimento amplo de tudo aquilo que acontece para que na quadra eu possa realizar o meu melhor trabalho, para que na quadra eu possa entregar para esses alunos, para esses atletas, o que há de melhor, respeitando as suas condições. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Então, como um profissional, como um técnico, quais são os aspectos que você tem que considerar ao se dedicar a um trabalho de formação esportiva? Primeiro, é lógico, né, a atividade fim. A atividade fim é a atividade que nós estamos desenvolvendo. No nosso caso é o basquete, eu já falei sobre isso, suas características, sua evolução, as suas novas tendências, né, como que esse esporte ele pode ser desenvolvido, de maneira que eu possa oferecer esse esporte para minhas crianças, o cenário onde ele é praticado. Então, especificamente aqui na RIB, né, na Rede Internacional de Basquete Educativo, nós temos hoje cerca de 130 projetos cadastrados. Nós sabemos que os cenários são completamente diferentes. Então, nós temos aqui membros da RIB que trabalham em escola, trabalham em clube, trabalham na comunidade, alguns trabalham nas suas praças, né, em academias, bom, enfim. O cenário, ele é muito, mas muito diversificado, tá certo? Nós não estamos aqui, no caso da RIB, a gente não fala só, por exemplo, no caso, quem trabalha em clube, você tem um cenário, o clube tem um cenário completamente diferente, por exemplo, de quem trabalha numa comunidade, ou em quem trabalha numa escola. Então, no clube você tem condições melhores para fazer o seu trabalho. Então, nós sabemos que aqui no nosso projeto, tem muita gente que muitas vezes não tem nem a quadra para trabalhar, depende da boa vontade, nós temos aqui colegas que dependem da boa vontade de outros para emprestar uma quadra, às vezes não tem o material, não tem o material adequado para fazer o seu trabalho e mesmo assim desenvolvem um trabalho bastante interessante, né? Quem são esses personagens com os quais nós vamos trabalhar? Nós estamos falando de formação, então nós temos, de forma diferente de quem trabalha com alto rendimento, nós temos um universo bastante diversificado. Quem trabalha com alto rendimento tem aquele universo bem fechado, são atletas já formados que têm um objetivo bem claro, né, na sua vida esportiva. Agora, quem trabalha com formação tem um universo muito diversificado e objetivos ainda não bem definidos. Então, tem crianças que vão lá para aprender, tem crianças que vão para se divertir, outras vão para competir mesmo, querem ser atletas, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse ambiente para poder desenvolver um trabalho e, evidentemente, dar um significado àquele trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um trabalho social, eu estou fazendo um trabalho inclusivo, recreativo, alto rendimento. Esses significados, eles são excludentes? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso ter um trabalho, um projeto, cujo principal objetivo é em nível social, mas, de repente, eu posso ir gradativamente levando esse projeto para um alto rendimento. Isso não significa que quem trabalha com basquete inclusivo não possa trabalhar com basquete de alto rendimento.
né? Eu acho que isso é um erro quando a gente torna as coisas excludentes. Ou isso ou aquilo. Eu acho que cada uma pode acontecer ao seu tempo e progressivamente. Ok? Muito bem. E aí eu começo a falar agora mais especificamente sobre as atribuições dos profissionais que vão trabalhar nesse processo de formação. Então, eu fui colocando os itens aqui, vou falar rapidamente deles, são muitos. Incentivar a prática de diferentes atividades motoras esportivas. É muito importante que, nesse processo de formação, a criança tenha a possibilidade de experimentar várias coisas. Que ela não seja direcionada para uma única atividade. Que ela tenha várias experiências motoras. Que, a partir do momento que ela tiver uma série de recursos motores, ela vai poder desenvolver atividades esportivas de uma maneira mais adequada. Pode ser o basquete, pode ser o vôlei, futebol, não importa. Mas o importante é que, no início do processo de formação, essa criança tenha a possibilidade de experimentar, de variar ao máximo possível as suas experiências motoras. E é muito importante que se crie um clima favorável para essa aprendizagem, que a gente possa oferecer para a criança condições de fazer um bom trabalho. Então, e aí eu coloco adaptar se necessário. Eu coloco sempre esse exemplo. Você vai trabalhar com um grupo de crianças ali de 6, 7 anos, vai trabalhar o basquete de uma forma bastante lúdica, eu não vejo nenhum problema em trabalhar o basquete nessa faixa etária, desde que seja de uma forma lúdica, desde que ela experimente atividades motoras. Só que, a uma cesta colocada a 3,5 m, com uma bola daquele tamanho, essa criança vai ter muita dificuldade para poder entender, né? E poder aproveitar o que há de melhor no jogo, que é fazer a cesta. É fantástico, né? É uma coisa... Então, por que não abaixar essa cesta? Por que não diminuir o tamanho da bola? E criar condições para que essa criança realmente se desenvolva. E aí é muito importante, nesse aspecto, que a gente valorize o esforço da criança, não necessariamente o seu desempenho. Se ela está tentando fazer, mesmo não conseguindo, mas você percebe que ela está tentando fazer, é muito importante que esse esforço seja valorizado e que você atue como um orientador. Você possa dar a ela possibilidades de encontrar respostas para aquilo que ela não está conseguindo fazer, né? Uma outra questão importante nesse momento da vida da criança é proporcionar oportunidades iguais de participação. Todo mundo tem o direito de participar. Então, você tem que pensar em criar situações que as crianças possam participar independentemente do seu nível de habilidade. E propor atividades que atendam às necessidades desse aluno, respeitando o seu nível de desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar que uma criança de 6, 7, 8 anos, que ainda está no início desse processo de formação, ela ainda não tem condições de te oferecer determinadas respostas, não porque ela não tem capacidade, mas porque ela ainda não está preparada, ela não está desenvolvida adequadamente para isso. Muito bem, continuando aqui, são muitas as... Veja quanta coisa, né, a gente tem como atribuição, e de novo eu volto na questão do conhecimento. Eu só posso desenvolver todo esse rol de coisas aqui se eu tiver conhecimento suficiente para fazer isso e ir adquirindo esse conhecimento. Então, como eu já disse, né, respeitar características individuais. E uma coisa importante nesse processo de formação, principalmente no início, é evitar comparações. Então, ali nós temos que pensar no seguinte: a criança, ela tem que ser comparada com ela mesma. O que ela fez hoje tem que ser melhor do que ela fez ontem, e amanhã tem que ser melhor do que ela fez hoje. Agora, não dá, por essas questões de diferenças de desenvolvimento, eu fazer comparações. Olha, tá vendo? Aquele garotinho está fazendo melhor do que você. Não, ele está fazendo o que é possível para ele e você está fazendo o que é possível para você. Eu acho que essas comparações são perigosas
E outra coisa também, não expor deficiências individuais perante o grupo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa para não expor a criança, para não constranger a criança e, ao mesmo tempo, reforçar as boas práticas. Um acerto, falar para a criança, olha, parabéns, você está fazendo direitinho, ok? Mas não precisa chegar ao ponto de fazer. Parabéns, você está fazendo direitinho, melhor do que o outro lá. Não, não precisa chegar nesse ponto. Você está fazendo direitinho é suficiente para aquela criança, ok? A correção de erros nessa fase de formação, ela tem que ser assim bastante genérica. Erros que a criança possa entender e corrigir automaticamente, e ela mesma, de repente, perceber, né, o que ela está fazendo, perceber o que ela está errando e você propor desafios para que ela possa tentar corrigir. Vamos ver quem consegue fazer isso? Ou você consegue fazer dessa forma? E aí você consegue fazer com que a criança vá também encontrando respostas, que é muito importante nessa fase de formação. A criança já começar a encontrar as suas próprias respostas, porque senão a gente vai criar aquele robozinho, né? Vai para lá, vem para cá, bate com a mão direita, bate com a mão esquerda, vai de frente, vai em volta de costas. Não, a gente tem que ser um pouco mais flexível e fazer com que a criança apresente as suas próprias respostas. Importante não ignorar a criança e estabelecer um clima de justiça no grupo. A regra é igual para todo mundo. Todos têm condições de cumprir aquela regra. Então, é importante que essa regra fique clara, que o objetivo fique claro para que todos compreendam, para que um não fale assim, poxa, mas aquela criança pode fazer isso e eu não posso. Então, é muito importante, né, estabelecer esse clima de justiça e, principalmente, estimular essa criança a participar. Como eu disse, dar a ela a oportunidade de encontrar as próprias respostas. E aí você está estimulando uma coisa que é muito importante no esporte hoje, que é a criatividade. Quem acompanha o esporte hoje de alto rendimento, vê que cada vez mais nós temos jogadores e jogadoras com maior capacidade de inteligência de jogo. E isso tem que ser desenvolvido desde o processo de formação, através desses desafios, através dessa questão de fazer com que a criança encontre suas próprias respostas e não faça algo direcionado, aquilo que o professor manda. Então, o professor, ele conduz, né? Ele conduz no sentido de mostrar o caminho para que a criança encontre suas respostas. Muito bem. Enfim, já estou indo praticamente para o final do nosso bate-papo aqui. Quais são as nossas responsabilidades, então, né? Vejam que nós temos muitas atribuições. Então, aqui eu tentei fazer um resumo daquilo que nós temos como atribuições, chamando de responsabilidade. Primeiro é conhecer a criança em sua totalidade, e a gente retorna naquela questão do conhecer além das quatro linhas, conhecer além da quatro. Conhecer a criança no seu ambiente no seu ambiente de escola, no seu ambiente familiar, conhecer a criança em relação àquilo que ela apresenta no momento em termos de desenvolvimento, seus limites físicos e cognitivos, acolher essa criança independentemente do seu nível de habilidade. Nós tivemos, num dos nossos encontros aqui, a presença da Sarit Anisha, que falou sobre acolhimento, né? Nós temos esse vídeo lá no nosso canal. Quem quiser consultar no canal lá da RIB, vai encontrar um vídeo muito bacana sobre acolhimento, não é? Adequar as atividades ao nível de desenvolvimento da criança, aquilo que eu falei da adaptação, né? Criar um ambiente de treinamento, de trabalho gostoso, que a criança, a hora que ela vai embora, ela fala, puxa, mas a aula já terminou, eu queria que a aula continuasse, então eu vou voltar amanhã porque a aula é muito legal. Eu acho que a gente tem que criar esse tipo de coisa. Aqui já falei da adaptação, né? E aí duas coisas que eu acho muito importantes. Como eu falei, o fato de você estar trabalhando num projeto social não significa que você não possa pensar naquela criança como um possível atleta. Por que não?
Por que não? Às vezes as pessoas confundem. Ah, estou trabalhando num projeto social, então eu não quero que minha criança seja um atleta, ela só vai participar porque ela gosta. Não. Se ela tiver condições, se ela tiver possibilidades, se ela for bem orientada, ela pode se tornar um atleta. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham conosco, né, não serão atletas. Então a gente tem que pensar nesse possível não atleta também. De que forma a gente pode contribuir para que esse possível não atleta tenha uma vida esportiva saudável? Para que ele goste do esporte, independentemente de ser atleta ou não. Para que ele continue praticando, para que ele faça a sua atividade física, para que ele faça a sua corrida, que ele jogue o seu basquete lá na quadra do seu condomínio, ou no fim de semana na quadra, lá na praça, na sua cidade, por que não? E seja também uma pessoa participante do esporte, né? Uma pessoa que assista a jogos, uma pessoa enfim, que goste do esporte, independentemente de ter sido atleta ou não. Tá ok? Muito bem. Então, quais são os valores, né, que nós, profissionais do esporte, temos que transmitir a esses atletas, né? Primeiro, valorizar as diferentes formas de estar envolvido com o esporte. Isso que eu falei anteriormente. Ah, eu não sou um atleta, mas eu estou envolvido com o esporte. Eu trabalho com esporte, eu gosto de esporte, eu gosto de ler sobre esporte, eu gosto de assistir jogo de tudo quanto é esporte, eu gosto de ir lá na quadra e assistir um jogo de basquete, eu gosto de bater minha bolinha, né? Aprender com o perder e o ganhar. O esporte, a realidade do esporte é essa. Você não perde sempre e você não ganha sempre, né? Porque do outro lado também tem uma equipe, ou tem outras pessoas que também tem esse objetivo de ganhar. Então, o ganhar e o perder fazem parte desse processo. Discutir conflitos e superar dificuldades, né? Então, muitas vezes, num grupo esportivo, a gente tem essa possibilidade de discutir os conflitos internos ou mesmo utilizar exemplos de outros grupos para trazer para o seu grupo para falar, olha, tá vendo, aconteceu tal coisa, como é que a gente poderia resolver isso se acontecesse no nosso grupo? Claro que melhorar as capacidades e habilidades envolvidas na prática, melhorar as relações interpessoais, né? E isso o esporte nos dá muito, talvez nesses tantos anos aí atuando com esporte, o que eu mais ganhei no esporte foram as amizades, né? Foram as pessoas com quem eu me relaciono até hoje, correto? Não fui atleta, mas continuei trabalhando com esporte e tenho um rol de amizades relacionado ao esporte imenso. Eu acho isso muito importante. E, evidentemente, o respeito à disciplina e à responsabilidade. E aí uma mensagem que eu quero deixar para vocês, aliás, são duas, né? Aliás, aqui são 4, mas são 2 slides que eu vou mostrar para vocês. O profissional que trabalha com criança, principalmente, deve estar preocupado com o desenvolvimento global do indivíduo. Não só físico, não só motor, mas nós temos que pensar na criança como um indivíduo, como um ser global. É um ser que age, é um ser que corre, que pensa, que vive numa estrutura social, que tem as suas questões espirituais e assim por diante. Os resultados que você vai obter são consequência do seu trabalho. E aí, ganhar ou perder, como eu já disse anteriormente, são fatores inerentes ao esporte e fazem parte do processo de formação. E muitas vezes o ganhar não significa necessariamente ter sucesso, assim como perder não significa ter fracassado. Às vezes você perde um jogo jogando muito bem, é o resultado do jogo. Do outro lado tinha alguém que foi melhor que você, não significa que você fracassou, né? Então, é muito importante que a gente transmita essas coisas para as nossas crianças. E aí uma mensagem que eu tirei, isso é uma frase que eu tirei, não coloquei aqui, mas é bom citar, do professor Maurício Mondoni, que é o nosso presidente da RIB Internacional, um italiano, um técnico que é uma sumidade em termos de basquete, que ele diz o seguinte: que ensinar implica em algo muito mais do que uma série de explicações e demonstrações. É o desejo e a capacidade de entender as necessidades das pessoas e empregar tempo e conhecimento necessários para obter o seu objetivo, no caso esse.
Então, acho que tudo isso, gente, faz parte da nossa formação, faz parte daquilo que a gente quer entregar para essa criança. E, de novo, voltando lá, né, nos primeiros slides, tudo isso tem uma relação muito forte com o nível de conhecimento que vocês têm das coisas, tá bom? Então, eu quero agradecer, deixo aqui os meus contatos, né, para quem quiser entrar em contato, e agora eu fico à disposição para a gente poder bater um papo. Vamos abrir a tela, né, Mônica? Eu vou Isso parar a aí. apresentação aqui, tá? Muito bem. Então, Ah, estou à disposição. isso, o professor José Medalha já tem uma pergunta. Pode Opa, fazer, professor. cadê o medalha? Muito bem. Ótimo, Dante. Ah, tá. Parabéns mais uma vez, né? A gente sabe, quem te conhece, sabe muito bem como você desenvolve esse tema, né? Tantos outros. E eu gostaria de reforçar o seguinte: embora seja, você falou a respeito daquele professor que critica a criança, né, indevidamente, a gente vê muito disso no esporte de rendimento e eu sempre fui contra. Outro dia até ouvi uma frase de alguém, se não me engano, acho que foi do Tácito, sei lá, que diz o seguinte: quem humilha não ensina. Então, e nós vemos, e a gente vê muito disso no esporte de rendimento. Você é um frouxo, você não marca ninguém, você, sabe, você não está nem aí. Quer dizer, essa humilhação eu já assisti muitas vezes e sempre condenei. Eu acho que isso aí não deve fazer parte em nenhuma etapa da vida das pessoas, nem como criança e muito menos como atleta de alto rendimento. Ninguém, sabe, nós todos sabemos disso, ninguém é feliz com essa reação negativista, certo? Do comportamento negativo com relação à sua pessoa. Se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é baixo, ninguém gosta disso, realmente. Então, o reforço positivo vem muito a calhar aí. Você desenvolveu muito bem isso. Parabéns. Concordo totalmente, medalha. Eu acho que nós não podemos nos omitir ao perceber o erro. Isso é uma coisa, principalmente quem trabalha com criança, né? Você percebe o erro, como eu falei, você tem que orientar essa criança para que ela tente melhorar. Agora, quando você usa o erro como uma forma de punição, aí é muito complicado. Aí é muito complicado, né? Porque o que você está falando, então? Você está dizendo, passando a seguinte mensagem: você não pode errar, né? Você não pode errar. E não é assim que funciona. Todo mundo sabe que o esporte não é assim que funciona, né? Mesmo no alto rendimento, não existe o atleta perfeito. A gente acompanha os jogos aí de campeonatos mundiais, tal. Às vezes a gente observa erros infantis, vai trazendo para a nossa linguagem. Quer dizer, o camarada errou de propósito? Ele errou por incapacidade? Não, ele errou porque num determinado momento ele não conseguiu, talvez, realizar adequadamente aquilo que estava sendo planejado. Agora, isso quando trazido para o lado da criança, né, imagina o efeito que deve ter, né? O Tácito, que trabalha aí há 200 anos com formação, com base, pode falar melhor do que a gente, né? O impacto que uma atitude dessa pode levar uma criança. Você pode levar uma criança, por exemplo, a não querer mais vir para a sua aula. Você perde alguém, você não perde um jogador de basquete, no caso, você perde alguém que vai gostar de esporte. Por que que eu estou aqui se o meu professor ele só me critica, ele não aponta soluções, né? Essa é uma outra questão também, que talvez eu não tenha falado, mas uma das nossas funções é apontar soluções. Olha, você errou, né? Você fez a coisa errada, tá bom. Como é que nós podemos fazer certo? Quais são as soluções para esse tipo de problema que surgiu? Né? Porque só apontar o erro é fácil, né, Medalha? Apontar erro é tranquilo. Assistindo o jogo na televisão, eu aponto 500 erros. Só que eu não estou lá, né? Eu não estou lá no banco naquela hora, né? Vocês que são técnicos aí, eu que já fui técnico, né?
É fácil alguém de fora apontar um erro, mas você está lá o tempo todo tentando trabalhar. Então, realmente, essa questão da humilhação, usar a punição, né? Eu acho isso terrível. Eu acho que até o Tácito pode falar melhor. O Tácito coloca bem essa situação da punição, né? Quando ele fala ele queria que o Tácito falasse sobre isso. Ele fala, quando você usa o erro para punir alguém, você tá criando uma situação complicada, né, Tácito? Inclusive, costumo, quando falo desse assunto para treinadores, professores, a questão de que até conta uma historinha, que o menino errou a bandeja e o professor falou, paga 10, né? Aí ele virou e falou, professor, se eu pagar mais 10 eu não vou errar, né? Então, é essa situação. Acho que os erros técnicos, tá, não devem ser punidos porque ninguém erra de propósito, tá? Eu acho que a questão da punição, quando acontecer, é questão de postura, de atitude no treino, né? Eu, por exemplo, né, eu estou explicando o exercício no treino, os atletas começam a conversar, aí vai ter uma punição, tá? Porque eu não estou falando para a parede, né? Eu estou falando para eles. Então, aí sim, mas erro técnico, e o erro, no caso nosso do basquete, principalmente nos jogos, né? Ele é muito exposto, né? O menino já sabe que errou, a menina já sabe que errou. O que ela espera do professor, do treinador, é o que eu vou fazer para não errar de novo. Exatamente. Perfeito. Posso completar isso aí? Lógico. Quando o Tácito falou do paga 10, isso é uma situação tão absurda na educação física que eu não me conformo. O sujeito coloca a atividade física, pagar 10, é uma atividade, né, como castigo. Quer dizer, fazer o exercício é um castigo, é uma punição, é um pecado. Gente, isso é um absurdo que os nossos profissionais de educação física às vezes cometem, sem dúvida nenhuma. Né? Não tem esse negócio de paga 10, sobe escada, vai e volta. O objetivo é completamente diferente, sabe? Isso eu não me conformo mesmo. Bem colocado, Medalha. Quer dizer, o cara fala assim, bom, quer dizer, então que fazer atividade física é castigo, né? Então Ah, vou parar de fazer esse negócio. Muito Você, bem, você gente. colocar, você colocar para o atleta, por exemplo, você só vai embora do treino, não estou de rendimento, você vai embora do treino na hora que você fizer 6 lances livres seguidos. Pô, é diferente do que você não é um castigo, você está treinando o cara. Agora, se você errar o lance livre, se você errar os 5, você vai dar 5 voltas na quadra. Pô, para, não tem nada a ver com o outro. É? E, pessoal, vamos lá, mais alguma coisa? Vamos Eu lá. queria fazer mais. Desculpe aí, Dante, eu queria fazer Não, mais uma vamos, colocação. Medalha. Vamos. Logo no início, quando você abordou na carta da Unesco, né? O Isso. artigo 4º, a respeito do pessoal qualificado, nós vamos ter uma discussão muito séria nos próximos dias e meses a respeito da Lei Geral do Esporte. Que a Lei Geral do Esporte, essa que ainda não foi sancionada, ela prevê que ex-atletas possam ter o direito de trabalhar na nossa área. Né? E isso aí está sendo motivo de muita discussão, principalmente no órgão que regula a nossa profissão, que é o Conselho Federal de Educação Física. Eu faço parte de uma Câmara de Esportes e nós estamos discutindo seriamente esse tema, esse assunto. Né? Será que o ex-atleta ele realmente teria condições de entender tudo isso que você colocou aí, entender a criança, entender suas peculiaridades, seus problemas, ou ele precisa realmente de uma formação? Esse é um tema que vale a pena a gente refletir sobre isso e também levar, sempre estar atento às discussões. Uma das dos problemas que o Conselho está enfrentando, o CONFEF, é que existe um lobby muito forte por parte do legislativo a respeito disso. Infelizmente, por falta de conhecimento, o nosso senador, deputado, ele acha que o cara que jogou qualquer coisa é muito melhor do que o formado no curso de educação física para poder trabalhar. Né? Isso aí é um obstáculo que o CONFEF está enfrentando
para poder, sabe, regular essa situação do ex-atleta. Então, vou chamar a atenção dos colegas aí para que essa discussão vai realmente ser bastante intensa agora nos próximos tempos. Essa é uma questão polêmica, né, Medalha? É uma questão que realmente merece uma reflexão, até porque eu, particularmente, tenho uma posição em relação a isso, que eu vejo que hoje, infelizmente, ao contrário do que acontecia na nossa época, as pessoas saem de uma escola de educação física sem nenhuma preparação para trabalhar com esporte, né? Então, buscam-se alternativas para que essas pessoas possam adquirir conhecimento para isso. E talvez, né, uma regulamentação. Eu, sinceramente, eu não sou contra um ex-atleta trabalhar com esporte, desde que haja uma regulamentação e que esse ex-atleta seja obrigado, como existe em outros países, né, obrigado a fazer cursos de preparação, de capacitação, que é lógico, só o fato de ser ex-atleta não dá a ele a condição, porque falta a ele uma série de requisitos, como nós vimos aí na apresentação, né? Mas é realmente um tema polêmico, é um tema que vai gerar bastante discussão, sem É, dúvida nenhuma. uma das possibilidades seria oferecer o curso de tecnólogo, né? Para que esses atletas, inclusive até à distância, para que esses atletas possam se qualificar, esses ex-atletas, né? Possam se qualificar da melhor maneira possível e para poder ajudar aí, sabe, na orientação de crianças. Mas é uma discussão, é um tema polêmico Então, mesmo é, e é vou chamar a aquilo que atenção. nós fazíamos, né, Medalha? Que, É, infelizmente, eu não sei qual o motivo, não existe mais, que eram os cursos técnicos, né? exato. Os nossos cursos técnicos, e a gente tem aqui o Tácito, eu, você e outras pessoas que talvez tenham participado, eram cursos que nos davam uma formação complementar fantástica, né? É só você ver, né, a geração que saiu de todos aqueles cursos técnicos, né, que hoje ainda estão na ativa, né, pessoas do mais alto gabarito. Então, eu acho, não sei exatamente, eu não entendo muito dessas leis, eu não entendo por que que essa questão dos cursos técnicos foi deixada de lado, porque era uma formação fantástica. A minha formação de curso técnico, você sabe disso, né? A minha formação de curso técnico foi maravilhosa e terminou num estágio de 30 dias nas melhores universidades americanas. O curso técnico que o Tácito fez conosco lá, foi um dos melhores cursos técnicos que nós já oferecemos. Na época era eu e o Lula, você já estava fora do país, também uma coisa fantástica. E isso acabou, e não teve nada que substituísse, né, Medalha? Esse que é o problema. As tentativas de escola nacional. Agora estão fazendo a tentativa aí do Instituto Brasileiro do Basquete e tal, estão tentando retomar. Mas as tentativas nunca foram tentativas que ficaram, né, que permaneceram. Era uma coisa aqui, uma coisa ali. A Brasteba fazia aquelas clínicas maravilhosas, e isso acabou também, né? Acabou por uma série de razões. Então, a gente vive desses pequenos encontros, né? Então, fazemos um encontro aqui, uma clínica ali, uma palestra não sei aonde, um curso não sei aonde, mas não existe nada sólido. O que eu me refiro é isso, uma coisa sólida, que alguém faz e fala assim, olha, eu fiz um curso de, sei lá, 1 ano e meio, e de lá eu saí técnico de basquete, entendeu? Então, acho que isso que está faltando também na nossa estrutura, né? E talvez por isso que a gente encontre casos, e até hoje, né, em todos os níveis, como você citou, de professores, de técnicos que fazem absurdos nos seus treinos, né? Não conhecem nada de pedagogia, não conhecem nada de metodologia, não conhecem nada da criança ou do jovem, ou mesmo do adulto, né? Então, essa que é a minha questão, passa muito por aí. Gente, mais alguma coisa? Alguém quer
se manifestar? Não? Muito bem. Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, lembrando que no nosso canal lá do YouTube, o- nós temos vários vídeos no canal do YouTube da RIB, RIB Global, né, Mônica? Eu sempre me perco. RIB Global tem vários. E nós vamos ter, fiquem atentos, a gente vai divulgar não só para o pessoal da rede internacional, mas de uma maneira geral, de 17 a 24 de novembro, nós vamos ter o Congresso Internacional da RIB, com palestrantes de todo o mundo. Vai ser uma semana, eu vou divulgar para vocês direitinho, vai ser muito legal, gratuito, vai valer muito a pena fazer esse curso. Então, a gente vai ter palestrantes da Argentina, Uruguai, Espanha, Itália, Brasil, Estados Unidos, bom, enfim, vai ser uma semana assim bastante repleta de bons conteúdos, e eu já deixo aí vocês alertados, e aí no tempo correto a gente vai comunicar. Mônica, você passou o formulário para o pessoal Você preencher? po- você pode repetir local e data, por favor? Não, vai ser tudo online, Medalha. Ah, ok. É de, é de 17 a 24 de novembro. Tá. Mas eu vou, depois a gente vai passar, a gente já está organizando o calendário, né? Nós já temos, eu estou fazendo parte do comitê que organiza, a gente já está organizando o calendário com os temas, vai ser bem legal. Inclusive, a minha parte vai ser exatamente essa, eu vou desenvolver esse mesmo tema, só que o único problema nesses cursos, por uma questão de maioria, eles são todos em espanhol, mas não é difícil acompanhar, não é difícil acompanhar, Tranquilo. é tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, Mônica, obrigado aí pela tua Obrigada. Imagina, colaboração. obrigado, professor. Agradeço aí a presença do Marielson, do Leandro, meu grande amigo lá da cidade de Tiradentes, grande Leandro, a Carminha, acho que estava aí, eu vi a Carminha do Memorial, o Túlio, o Júlio, o Glauco. Tá ok, pessoal? Então, Encaminhei obrigado, ó, que vocês para tenham. todos ali o link. Quem não tem o nome completo ali é muito bom preencher, que daí a gente consegue o nome completo, né, professor, para a declaração depois. Para a gente mandar o certificado para vocês, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Então, gente, boa noite para vocês.